E aí pessoal, tudo beleza? Eu hoje vou resolver uma questão sobre equação da circunferência, para que assim possamos concluir a playlist lá de equação da circunferência. Peço que vocês, se gostarem do vídeo, deixem seu like aí e se inscrevam no canal para que possa dar uma força aí para o canal. Isso também nos incentiva aí a continuar esse projeto. Beleza? Então vem comigo aqui que a aula de hoje é interessante. Então, beleza, pessoal. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma questão da Universidade Federal do Pará que fala o seguinte: qual das equações a seguir é a equação de uma circunferência? Então ele me deu algumas equações e quer que analisemos quais dessas, ou se tem só uma, pelo jeito é só uma, né? Qual dessas equações é uma equação da circunferência? Então, vamos recordar aqui uma equação da circunferência. Eu tenho que ela, na forma reduzida, vem desse formato. A equação da circunferência na forma reduzida, onde o centro é A, B e o raio é R. A forma geral é quando desenvolvo esses produtos notáveis e ela vem dessa forma então. Vou usar aqui agora o método da comparação. Como que é esse método da comparação? Eu vou comparar essas equações com essa equação geral aqui da circunferência. Vou analisar se ela é uma candidata à equação da circunferência. Beleza? Então vou começar com a letra A. Olha, para ela ser uma candidata à equação da circunferência, o termo que acompanha o x ao quadrado e o y ao quadrado deve ser 1. O que acontece na letra A, observe. Ótimo, perfeito. Então ela é uma candidata. Eu não tenho termos com xy, com as variáveis xy juntas. Isso não acontece aqui. Então ela é uma forte candidata. Kleber, como assim ela é uma forte candidata? Porque agora eu vou analisar a seguinte forma. Eu vou olhar se esse número aqui, ó, que representa essa operação aqui, ó, essa expressão, certo? Quando eu comparar com esse número, esse raio que eu encontrar, como o raio é o comprimento do centro até a borda da circunferência, esse comprimento deve ser positivo. Então, se eu encontrar um R diferente, observe, se eu encontrar um R menor que zero, essa equação não é da circunferência, porque o raio é sempre positivo, por ser um comprimento. Beleza? Então, analisando a primeira questão, eu já posso perceber que se eu trocar esse 1 de lado, passar ele para o outro lado, eu tenho a minha forma reduzida. Observe, tem a cara da forma reduzida, onde o A e o B pode ser zero, se fosse uma equação da circunferência. Mas acontece o caso que eu comentei com vocês. Aqui apareceu menos 1, certo? E o outro lado é o R ao quadrado. E esse resultado aqui é sempre positivo. E aqui, ao quadrado, esse número aqui, ó, é menos 1. Então, não é uma equação da circunferência. Correto? Então, a letra A está fora. Ok, vamos para o próximo. O próximo, também, o que acompanha o x ao quadrado e o y ao quadrado é 1. Então, ela é uma candidata. Não tem o termo xy, ela é uma forte candidata. Então, eu posso trabalhar com ela e tentar encontrar o raio. Encontrando o raio, termino o meu problema, certo? Então, eu vou usar aqui agora o método da comparação. Então, observe. Esse 2x,
ele se compara com esse menos 2ax aqui, da letra B. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e igualar a esse menos 2a. Porque eles é o método da comparação, estou comparando os termos, analisando, pensando que essa equação pode ser uma equação da circunferência. Correto? Então, pensando assim, eu venho aqui com menos 2a e é igual a 2, certo? Por causa do 2x aqui. Ok, multiplicando por menos 1, e esse 2 que está multiplicando o a passa para o outro lado dividindo, então eu tenho que o a é menos 2 dividido por 2. Chego então que o a, o x do centro, é menos 1. Ótimo, deixo ele aqui, vou encontrar o y do centro. Fazendo a mesma ideia, o y do centro é menos 2b é igual a 2. Multiplicando por menos 1 e fazendo a mesma coisa, eu tenho que o b também é menos 1. Correto? Agora, esse número que está aqui, ó, esse coeficiente numérico, ele representa essa operação aqui. Ó. Então, vou fazer essa operação e analisar. A2 mais B2 menos R ao quadrado é igual a esse número aqui que é 4, pelo método da comparação, correto? Mas o A e o B eu sei que é menos 1, então substitui. Menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 4. Ótimo, perfeito. Continuando, eu tenho então que menos 1 ao quadrado é 1. Então eu tenho que menos R é igual a 4, que já está lá do outro lado. Vamos fazer aqui direto. Todo número elevado a expoente par é positivo, então 1 mais 1, 2. Trocando de lado, menos 2. Vou chegar então que o menos R ao quadrado é igual a 2. Multiplicando por menos 1, eu tenho um problema. O R ao quadrado é igual a menos 2. Opa! Um número negativo. Então, também não é uma equação aí da circunferência. Tá vendo que interessante? A gente chega na conclusão também que não é uma equação da circunferência. Falei para vocês verem. Vou para a letra C. A letra C já me mostra claramente que eu nem preciso continuar essa conta, porque eu tenho um termo aqui, xy, e isso não acontece na equação geral. Então, C, letra C não é. A letra E também eu posso tirar aqui, ó. Não é por causa do xy. Então, se fosse numa prova, você já poderia responder que é a letra D, né? Vamos aqui, como é uma resolução para a gente aprender, vamos resolver essa letra D, então. Vou pensar a mesma coisa. Como ela é uma candidata, o 2 compara com esse menos 2A. Então, coloco aqui menos 2A é igual a 2. Opa, eu já fiz essa continha aqui, ó. Correto? Multiplico por menos 1 e chego na conclusão que o A é menos 1. Faço a mesma coisa com B. 2B é igual a esse aqui, menos 4y. Então, menos 4. Multiplico por menos 1 e tenho então que o B é igual a 4 sobre 2. O B é 2. Ótimo. Agora, ô Kleber, mas eu não tenho número aqui. Isso significa que ele é 0. Então, essa expressão aqui foi 0, se aqui for uma equação da circunferência. Então, eu vou fazer isso aqui agora. A grande jogada aí, ó. Observem que se eu não tenho número ali, é porque essa expressão foi igual a 0. Se ela for uma equação da circunferência, que por enquanto ela é uma forte candidata, pelos critérios aqui. Então, vamos lá desvendar esse mistério e ver se ela realmente é uma equação da circunferência.
Ótimo. Então, observe. Substituir o a e o b, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho que menos r é igual 4 com mais 1, 5. Isso aqui é positivo, porque é expoente par, 5. Passa para o outro lado, menos 5. Multiplico por menos 1 e chego que o r ao quadrado, ele é igual a 5. E com isso eu tenho que o r é a raiz de 5. Ops, então eu sei que essa aqui é uma equação da circunferência, onde o centro é menos 1 e 2, e o raio é raiz de 5. Beleza? A resposta correta é a letra D. Então, valeu, galera. Um abraço. Até mais.